La weirayo nam naram, weirayo ram nara. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 eraia, la, lara. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 é um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 eraio, na, la, laraio, na, na. Hoje, nesse nosso segundo encontro do Afetologia, nós vamos tratar sobre a questão do tempo do sentir, mas nós vamos modular um pouco mais essa temática, e a partir da música do Caetano, Oração ao Tempo, duas frases, são dois pontos aqui que eu vejo como fundamentais, quando ele fala a respeito do tempo enquanto um compositor de destinos. Não o tempo definido, que é o que se chama de uma teleologia, né? Um tempo com um fim a ser alcançado, mas muito mais um tempo a ser construído a partir das nossas experiências. Esse é um ponto que eu vou estar desenvolvendo. E uma outra parte da música é quando ele fala que o tempo parece contínuo. Essa continuidade do tempo. Será que nós podemos viver outras formas de sentir o tempo, para além de uma continuidade? A gente vai tratar isso daqui a pouco. Bem, no nosso primeiro encontro do nosso espaço da afetologia, que é esse espaço de pensar uma ciência, uma filosofia, uma terapia dos afetos, dos nossos modos de afetação na vida, eu trouxe a perspectiva de Deleuze e Guattari, que são dois filósofos, a respeito de uma vida segmentarizada, as segmentaridades de uma vida. Ou seja, a vida sendo vivida de um ponto a outro ponto. E o quanto essas repetições vão cronificando a vida. E se elas cronificam a vida, elas por sua vez vão também produzir emoções cronificadas, formas de sentir cronificadas. E eu vou trazer duas dimensões hoje do tempo: Cronos e Aion. E vou começar falando de Cronos. Cronos enquanto o presente, onde o passado e o futuro habitam esse presente, trazendo uma sensação de que o tempo passa movido pelas imagens daquilo que já foi e daquilo que virá. Cronos é o tempo cronometrado. Sabe quando nós olhamos para o relógio e quando a gente olha as horas passar? É esse tempo medido de Cronos. É o tempo da história, de um passado e de um futuro, que muitas vezes aprisionam o presente. Cronos é o tempo do excesso de memória que paralisa a experiência, a nossa experiência do presente. Cronos é um tipo de tempo onde nós vivemos o excesso de preocupações sobre o futuro, que paralisa a experiência de saborear as novidades do presente. Então, nós podemos encontrar essa dimensão de Cronos na nossa vida, e por vezes a gente se amarra na vida, pois somos tomados por essa dimensão do tempo chamado Cronos. Ou seja,
Cronos é o tempo na vida das pessoas que tentam controlar tudo e todos. É o tempo da vida como um laboratório, de onde tudo deve ser previsto, medido, ordenado com objetivos pré-determinados. E aí a vida vai se perdendo, vai perdendo a sua espontaneidade, a sensibilidade, a afetividade. E quando eu falei há pouco sobre a perda da espontaneidade, da sensibilidade e de uma diminuição da potência nossa de nos afetarmos nos nossos encontros de alguma forma, é poder pensar que essa dimensão do tempo, chamada de Cronos, ela amarra a vida. É o tempo do dever, é o tempo das obrigações, é o tempo onde nós nos sentimos sempre devendo alguma coisa, sempre com alguma coisa por fazer. É o tempo onde nós nos ocupamos com inúmeras coisas e no final do dia nos perguntamos: o que eu fiz com o meu tempo de hoje? E existe uma história de que Cronos comia seus filhos. Isso lá na Teogonia, na mitologia grega, Cronos é o tempo que se alimenta da vida de um outro. Fazendo um deslocamento dessa ideia de Cronos para a nossa vida, né? Como esse tempo que se alimenta de outras vidas, a gente pode pensar até que ponto esse tempo marcado, esse tempo medido, esse tempo cheio de horários, obrigações, acaba também comendo a nossa vida. Acaba também aprisionando a nossa própria vida. Daí a vida passa, uma vida inteira, e a gente vai se perguntar: o que fiz da minha própria existência? Eu queria fazer o contraponto, musicalmente pensando Cronos como o ponto, que seria esse tempo que nós vivemos cotidianamente, e fazer o contraponto, Aion, nessa partitura do tempo, Cronos, e vou trazer agora essa outra dimensão, que é a dimensão de Aion. E Aion, eu vou definir da maneira como sinto e como eu trabalho com as pessoas, é uma dimensão onde o tempo é um tempo sem tempo. É um tempo sem medida, é o tempo das experiências. Bem, como assim um tempo sem tempo, um tempo sem medida e o tempo das experiências? Mas é interessante. É o tempo onde a vida flui, é o tempo da vida em movimento. É muito curioso, a gente pode pegar a filosofia antiga, e o tempo de Aion é encontrado no fragmento 52 de Heráclito, e ele vai entender esse tempo como o tempo da eternidade. E ele vai dizer assim: tempo é criança brincando, jogando, de criança o reinado. E esse fragmento de Heráclito me faz lembrar um aforisma de Nietzsche, quando Nietzsche vai valorizar a experiência da criança, e ele vai dizer que o homem, o adulto, ele vai encontrar a sua grande maturidade nos jogos de criança. E é interessante encontrar na experiência da criança a potência da vida, o movimento da vida. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas, pois as pessoas desaprenderam a brincar. E esse brincar não é ficar brincando. Não, vocês já viram criança brincando? Quando criança brinca é muito sério. E quando falo que a criança brinca e brinca de uma maneira muito séria, muito engajada, não é à toa. Esse espírito pode ser encontrado no que Heráclito nos indica em relação a essa ideia do tempo, pois tempo, esse primeiro termo, tempo é criança, esse primeiro termo é aion em grego.
traduzido como tempo, mas é o tempo da eternidade, um tempo sem idade, um tempo da experiência, um tempo do viver, um tempo do brincar e do experimentar. Como nós aprendemos alguma coisa? Através da experiência. E essa potência da experiência, ela vai sendo diminuída de pouco a pouco pelos deveres, pelas obrigações e por tantas outras coisas que vão nos amarrando na vida. Claro que nós precisamos ter hábitos, organizar a vida, mas o quanto determinadas organizações aprisionam. E se aprisiona, nós estamos também na temporalidade de Cronos. E Aion, esse tempo da experiência, é o tempo da invenção de si. Assim como eu falei no primeiro encontro, a respeito de ser artesão de si, de construir a sua própria existência. Como um artesão que vai lapidando uma peça de pouco a pouco, sem pressa. O tempo de Aion é um tempo sem pressa. É o tempo desse sentir. Podemos dizer que o tempo de Aion é o tempo do verbo, mas o verbo na dimensão infinitiva do acontecimento. É o tempo do devir, é o tempo das transformações. Daí essa dimensão do tempo que nós estamos vendo como contraponto de Cronos, que é essa dimensão de Aion, pensando na vida, na nossa vida, no nosso dia a dia, podemos sentir quando somos envolvidos por Aion, quando nos encontramos com alguém. Naquele momento, um momento finito, a gente sabe que daqui a pouco cada um vai sair dali e vai fazer alguma coisa. Vai para algum outro lugar, algum outro compromisso, mas é um momento onde a sensibilidade se une. A capacidade de escuta de um e de outro se faz. O contato se tece. O sentido vai se fazendo sentido um para o outro, pois cada um sente a experiência do outro. Então são experiências onde o grau de afetividade é eterno. Ou seja, num espaço onde duas pessoas se encontram, duas pessoas que são finitas, num encontro que tem um tempo finito, mas elas vivem ali o infinito do encontro, a eternidade do encontro, pelo grau das emoções, pelas intensidades afetivas que nascem naquele encontro. E como nós falamos sobre as experiências das crianças, sobre a capacidade das crianças de experimentarem, de brincar, de criar sempre uma forma nova de poder habitar o presente, de estar aberta à novidade. Eu gostaria de trazer as pesquisas da neurociência de Stanislas Dehaene e também de Jean-Pierre Changeux, os dois do Collège de France, e eles vão falar sobre o papel da experiência na vida da gente, do ato de experimentar. O Stanislas, ele vai falar sobre o bebê, e engraçado que ele é matemático e neurocientista, e ele vai falar que o bebê é um cientista já muito novinho, com uma semana no berço. Ele já está prestando atenção no seu ambiente. E tudo isso é fundamental, não somente para o desenvolvimento do seu cérebro, mas pensando a sua existência como um todo. Daí, observar as crianças